Eu achei a prova no porão que mostrava o que realmente aconteceu com minha mãe. Aquele diário revelou a verdade que meu pai escondeu por anos, junto com o corpo dela. Quando li aquelas páginas, entendi que eu seria a próxima. Olá, meus amados. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Eulália Mendonça Ribeiro, mas todo mundo aqui em Piracanjuba, Goiás, me chama de Dona Lalá. Estou com 78 anos bem vividos, mas com o coração cheio de histórias para contar. Nasci em Tangará da Serra, Mato Grosso, mas a vida me trouxe para cá há muitos anos e aqui fiz meu cantinho de paz. Hoje, o que mais me alegra é escrever meus livros. Já publiquei 3 deles. São histórias da nossa vida no interior, das tradições que estão se perdendo, dos causos que merecem ser lembrados. Comecei a escrever quando meu neto Arthur Bernardo nasceu, há quase 20 anos. Ele estava para chegar no mundo, e eu, com a cabeça borbulhando de memórias, decidi que precisava passar para o papel tudo o que vivi, para que ele conhecesse suas raízes. No início eram só anotações em cadernos escolares, mas meu filho Vinícius, professor de português, me incentivou a transformar aquilo em livros de verdade. Escrevo aqui no meu escritório simples, com uma janela que dá para o quintal. Tenho minha mesinha de madeira, meus lápis bem apontados, nunca gostei de caneta, e meus cadernos. É aqui que as histórias ganham vida, que as lembranças viram palavras, que o passado se encontra com o presente. Antes de continuar, queria pedir um favor para vocês. Se gostarem da minha história, cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me ouvindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com aquele chazinho? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história que nunca coloquei em nenhum dos meus livros. Uma história sobre um porão, um diário e uma verdade que precisou de muita coragem para vir à luz. Não é fácil falar disso, mas como dizemos aqui em Piracanjuba, palavra guardada é como ferida fechada por fora, mas sangrando por dentro. E talvez essa história possa ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis, porque mesmo nas situações mais escuras, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Vamos voltar no tempo, para quando eu era apenas uma menina de Tangará da Serra, vivendo numa casa onde o silêncio pesava mais que as palavras. Nasci numa casa simples de madeira, na beira da estrada que corta Tangará da Serra. Nossa casa ficava num terreno grande, com um pé de manga no fundo e galinhas ciscando pelo quintal de terra vermelha. Era uma casinha de 3 cômodos, a sala que também servia de cozinha, o quarto dos meus pais e o quartinho menor onde eu dormia. Mas tinha um outro lugar na casa, que ninguém mencionava sem baixar a voz: o porão. Meu pai, Argemiro Mendonça, trabalhava na serraria da cidade. Era um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas, sempre com cheiro de serragem impregnado na roupa. Antes da morte da minha mãe, ele até que sorria de vez em quando, principalmente aos domingos, quando voltávamos da missa. Depois que ela se foi, o sorriso dele secou igual planta sem água. Minha mãe, Celestina Ribeiro Mendonça, era costureira de mão cheia. As moças de noiva da região faziam fila para ela costurar os vestidos de casamento. Tinha cabelos compridos e escuros que ela prendia num coque baixo quando se debruçava sobre as costuras. Era uma mulher quieta, de poucas palavras, mas os olhos dela falavam muito, principalmente quando olhava para o meu pai. Eu era filha única. Na nossa região, era estranho uma família ter só um filho, mas minha mãe dizia que Deus quis assim. Só fui entender muito depois o verdadeiro motivo. Cresci brincando sozinha, inventando amigos imaginários, conversando com as bonecas de pano que minha mãe costurava para mim. Minha melhor amiga era a Joaninha, uma boneca de cabelo de lã que me acompanhava para todo canto.
Nossa rotina era simples. Papai saía cedinho para a serraria antes mesmo do sol nascer. Mamãe cuidava da casa de manhã e costurava à tarde. Eu ajudava como podia. Varria o terreiro, dava milho para as galinhas, estendia as roupas no varal. À noite, depois da janta, papai costumava ouvir rádio enquanto mamãe terminava alguma costura à luz do lampião. Eu brincava quietinha no chão, com a Joaninha e outras bonecas. Na escola, eu era boa aluna. Gostava de aprender, principalmente quando a professora Genoveva contava histórias dos livros. Ela dizia que eu tinha jeito para coisa, que um dia eu ia ser escritora. Lembro que eu ficava vermelha de vergonha, mas por dentro meu coração saltava de alegria com aquela ideia. Os domingos eram dias especiais. Íamos à missa de manhã, depois almoçávamos um frango caipira com polenta que minha mãe preparava. À tarde, às vezes, papai nos levava para tomar sorvete na pracinha ou visitávamos tia Josefa, irmã da minha mãe, que morava do outro lado da cidade. Eram momentos felizes, que guardo como quem guarda moedas preciosas num cofre. Tudo mudou quando eu tinha 9 anos. Lembro do dia como se fosse hoje. Era uma terça-feira de chuva forte, daquelas que fazem o telhado de zinco virar um tambor. Papai chegou mais cedo da serraria, ensopado e com uma expressão que eu nunca tinha visto. "Cadê sua mãe?" perguntou com uma voz estranha. Eu disse que ela estava no porão, pegando alguns tecidos que guardava lá. O porão era um lugar úmido e escuro embaixo da casa. Tinha uma escada de madeira que rangia a cada degrau. Mamãe guardava lá suas caixas de tecidos, linhas e alguns móveis velhos que não usávamos mais. Eu não gostava de ir lá. O cheiro de mofo me dava espirros e as sombras pareciam se mexer quando o lampião balançava. Papai desceu correndo as escadas do porão. Eu fiquei parada na cozinha, com a Joaninha apertada contra o peito. Ouvi um grito abafado, depois silêncio. Um silêncio que parecia pesar toneladas. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, papai subiu as escadas carregando minha mãe nos braços. Ela estava pálida, com um corte feio na perna. "Aconteceu um acidente", ele disse, a voz tremendo. "Sua mãe se cortou num prego enferrujado." Naquele mesmo dia, levamos mamãe para o único médico da cidade, Dr. Abelardo. Mas já era tarde demais. "A infecção foi muito rápida", disseram. "Tétano", explicou o médico com palavras complicadas que eu não entendia direito. Em 3 dias, minha mãe se foi. Lembro do caixão simples na sala da nossa casa, das mulheres rezando, do cheiro forte das velas e das flores. E lembro do olhar do meu pai, um olhar que misturava dor e algo mais, algo que só anos depois eu conseguiria nomear. Depois do enterro, a vida nunca mais foi a mesma. Papai ficou diferente. Passou a beber quase todas as noites. Às vezes sumia e voltava só de madrugada. E começou a ficar bravo por qualquer coisinha. Se a comida não estava do jeito que ele queria, se eu demorava para responder uma pergunta, se encontrava alguma boneca minha fora do lugar. Foi nessa época que começaram os castigos. Pequenos no início, ficar sem jantar, não poder sair para brincar. Mas logo vieram os outros, os piores. E sempre no mesmo lugar, o porão. "Vá pensar no que você fez", ele dizia, me empurrando para aquela escuridão que cheirava a terra molhada e memórias ruins. A primeira vez que fiquei trancada lá, chorei a noite toda abraçada à Joaninha. Com o tempo, aprendi a ficar quietinha, a não fazer barulho para não irritá-lo ainda mais. Na cidadezinha, as pessoas comentavam baixinho sobre como era triste ver o pobre viúvo criando a filha sozinho. A tia Josefa até tentou me levar para morar com ela, mas papai não deixou. "Ela é minha filha, eu cuido dela", disse com aquela voz que não admitia discussão. E assim ficamos, só nós dois naquela casa que parecia cada dia maior e mais vazia, com o fantasma da minha mãe nos corredores e um segredo enterrado nas sombras do porão. Quando completei 13 anos, em 1960, as coisas pioraram de um jeito que nunca imaginei ser possível. Lembro que naquele dia não houve festa, nem bolo, nem parabéns. Tia Josefa apareceu com um pacote embrulhado em papel de pão e amarrado com barbante.
Era um vestido costurado por ela mesma, um pouco maior do que eu precisava, para durar, como ela disse. Papai ficou sentado na cadeira da cozinha, calado, observando tudo com aqueles olhos que pareciam guardar tempestades. Depois que tia Josefa foi embora, ele me chamou para a mesa. 13 anos, disse, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Você está ficando igualzinha à sua mãe. Aquilo que deveria soar como um elogio saiu da boca dele como se fosse uma acusação. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Não o medo dos castigos, que já conhecia bem, mas um medo diferente, que gelava meu sangue. Naquela noite, ele me mandou para o porão por causa de um copo que quebrei lavando a louça. Mas dessa vez foi diferente. Ele não apenas me empurrou escada abaixo e trancou a porta. Desceu comigo, acendeu o lampião velho e o pendurou num gancho na parede. A partir de agora, as lições serão diferentes, ele disse, tirando o cinto da calça. O som da fivela de metal ainda ecoa nos meus pesadelos, mesmo depois de tantos anos. A disciplina, como ele chamava, durou o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente subiu as escadas e fechou a porta, fiquei lá embaixo, encolhida no chão frio, abraçada à minha velha Joaninha, a única testemunha silenciosa do meu sofrimento. Chorei baixinho até pegar no sono, com as costas ardendo e o coração mais machucado que o corpo. A partir daquele dia, o porão se tornou o cenário dos meus piores pesadelos. Qualquer coisa virava motivo. Uma tarefa da escola não feita direito, o arroz que passou do ponto, uma palavra mal colocada, e lá ia eu para as lições no porão. Papai sempre dizia a mesma coisa. Você é fraca e descuidada, igual a sua mãe. E depois vinha aquele olhar estranho, como se ele estivesse vendo alguém que não era eu. Na escola comecei a ficar mais quieta. As outras meninas falavam de bailes, de rapazes, dos vestidos que queriam costurar para a festa da cidade, enquanto eu só pensava em como voltar para casa sem fazer barulho, como ser invisível. A professora Genoveva notava minha mudança. O que está acontecendo, Eulália? Ela perguntava às vezes. Mas eu apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. O que poderia dizer? Quem acreditaria? Foi nessa época que conheci Durvalina, uma menina nova na escola. Ela tinha vindo de Cuiabá com a família e sentou ao meu lado na sala. Diferente das outras, Durvalina não falava de bailes ou rapazes. Ela gostava de ler, de contar histórias, de imaginar outros mundos. Foi a primeira pessoa que não me olhou como se eu fosse estranha quando fiquei calada. Ela apenas deixava um livro sobre minha carteira e dizia: "Leia, você vai gostar." Aos poucos, Durvalina se tornou minha única amiga. Ela nunca perguntava sobre os hematomas nos meus braços quando as mangas do uniforme subiam sem querer. Nunca questionava porque eu sempre inventava desculpas para não ir à casa dela brincar. De alguma forma, ela sabia respeitar meu silêncio. No meu aniversário de 14 anos, Durvalina me deu um presente que mudaria minha vida para sempre. Um diário de capa dura, verde escuro, com um pequeno cadeado dourado. "Para você guardar seus segredos", ela disse, colocando a chavinha na minha mão. Às vezes, quando não podemos falar, escrever ajuda. Escondi o diário embaixo do colchão fino da minha cama. À noite, depois que papai adormecia, eu acendia um toquinho de vela e escrevia. Escrevia sobre o medo, sobre a dor, sobre as perguntas sem resposta que martelavam na minha cabeça. Por que minha mãe tinha morrido tão rápido depois de se cortar? Por que papai tinha mudado tanto? Por que ele sempre dizia que eu era igual a ela, com aquela voz carregada de raiva? E, principalmente, o que tinha acontecido de verdade naquele dia de chuva no porão? Foi nesse diário que comecei a registrar minhas suspeitas. As histórias não batiam. Tia Josefa uma vez deixou escapar que minha mãe queria ir embora de Tangará, voltar para a família dela em Cáceres. O doutor Abelardo parecia sempre desconfortável quando me encontrava na rua. E havia o olhar do meu pai. Aquele olhar que misturava culpa e raiva quando ele me observava dormindo, pensando que eu não percebia. O diário se tornou meu confidente, minha válvula de escape.
Escrevi sobre as lições no porão, que ficavam cada vez mais frequentes e severas. Sobre como ele começou a me prender lá embaixo, algemada a um cano velho na parede, às vezes por horas, às vezes a noite toda. Para aprender a ser obediente, ele dizia. O som metálico das algemas se fechando nos meus pulsos finos ainda me acorda no meio da noite, mesmo depois de tantas décadas. O pior eram as palavras. As pancadas doíam, sim, mas saravam. As palavras dele, porém, ficavam cravadas na alma como espinhos. Sua mãe pensou que podia me deixar, me humilhar na frente de todo mundo. Olha o que aconteceu com ela, e você está seguindo o mesmo caminho, com esse seu jeito de me desafiar. Numa tarde particularmente ruim, depois de uma lição que me deixou sem conseguir sentar direito por dias, fiquei presa no porão por horas. Quando finalmente ouvi os passos dele se afastando e a porta da frente batendo, sinal de que tinha saído para o bar, comecei a procurar uma forma de afrouxar a algema que me prendia ao cano. Foi quando notei um tijolo solto na parede, perto do chão, a poucos centímetros de onde eu estava sentada. Estiquei o pé e cutuquei o tijolo, apenas para passar o tempo, para ter algo em que me concentrar, além da dor e do medo. Para minha surpresa, o tijolo cedeu facilmente, revelando um pequeno buraco na parede. Usando os dedos do pé, consegui alargar a abertura o suficiente para enxergar algo lá dentro, um pacote embrulhado em plástico, cuidadosamente escondido. Contorci meu corpo até o limite do que a algema permitia, e após várias tentativas dolorosas, consegui puxar o pacote para fora com os dedos dos pés. Mesmo na luz fraca do porão, reconheci imediatamente o que era. Um caderno de capa desgastada, semelhante aos que minha mãe usava para anotar as medidas das clientes. Meu coração quase parou. Ali, nas minhas mãos, estava o diário da minha mãe. O diário que revelaria a verdade que meu pai tentou enterrar junto com ela. Com as mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, abri o diário da minha mãe. As páginas amareladas pelo tempo e pela umidade do porão tinham uma caligrafia que reconheci imediatamente. Aqueles eles alongados, os pontos dos is sempre um pouco deslocados para a direita. Era a letra da minha mãe, sem dúvida alguma. A primeira página tinha uma data de 10 anos antes, quando eu ainda era bem pequena. Hoje Argemiro gritou com Eulália por causa do leite derramado. Tive que me colocar entre os dois. Os olhos dele ficaram daquele jeito que me dá arrepios. Não sei até quando vou aguentar. Engoli em seco. Nunca tinha imaginado que os problemas tinham começado tão cedo. À medida que folheava as páginas, uma história de horror se desenrolava diante dos meus olhos. Minha mãe, Celestina, não era a mulher calada e submissa que eu lembrava. Ela lutava, à sua maneira silenciosa. Planejava. Sonhava com uma fuga. Conversei com Josefa hoje. Ela disse que posso ficar na casa dela com a menina até conseguir voltar para Cáceres. Não contei tudo, não tive coragem, mas acho que ela desconfia. Os machucados são difíceis de esconder no calor daqui. Outra entrada, alguns meses depois. Argemiro encontrou o dinheiro que eu estava guardando. Nunca o vi tão furioso. Passou a noite inteira me lembrando que sou dele, que nunca vou sair desta casa a não ser num caixão. Eulália ouviu tudo, coitadinha. A encontrei embaixo da cama com a boneca, tremendo. As lágrimas embaçavam minha visão, mas não conseguia parar de ler. Cada página revelava uma verdade mais dolorosa que a anterior. Minha mãe não tinha se cortado num prego enferrujado. Não tinha morrido de tétano. A verdade era muito mais terrível. Na última entrada, datada do dia da tempestade, a letra estava mais trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Hoje é o dia. Arrumei nossas coisas numa trouxa pequena. Apenas o essencial. Josefa vai nos encontrar no ponto de ônibus ao meio-dia. Argemiro está na serraria. Quando voltar, já estaremos longe. Sei que ele vai nos procurar, mas Cáceres é grande o suficiente para nos escondermos, e meu irmão Justino prometeu ajuda. Deus me perdoe, mas não posso mais viver assim,
com medo constante, vendo minha filha crescer neste ambiente. O que ele faz comigo no porão, as lições como ele chama. Nenhuma mulher deveria suportar isso. E tenho medo do que pode acontecer com Eulália quando ficar mais velha. Às vezes, o jeito que ele olha para ela... A última página estava manchada, como se tivesse sido molhada e depois secado. Só depois percebi que eram lágrimas. As lágrimas da minha mãe, misturadas agora com as minhas. Ele voltou mais cedo. Encontrou a trouxa. Está furioso como nunca vi. Vem me arrastando para o porão. Consegui trazer este diário comigo, escondido no bolso do avental. Se algo me acontecer, quem encontrar isto, por favor, proteja minha Eulália. Ele não vai parar. Ele vai... A frase terminava ali, num traço tremido que saía da página. Foi o último pensamento que minha mãe registrou antes de... Não consegui respirar por alguns segundos. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do porão. Meu pai não era apenas um homem amargurado pela perda da esposa. Ele era o assassino dela. E todo esse tempo eu estava vivendo com o monstro que matou minha mãe, sofrendo o mesmo tipo de abuso que ela sofreu, trancada no mesmo porão onde ela deu seu último suspiro. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. O medo não desapareceu. Na verdade, ficou ainda mais intenso, mas agora havia outra coisa junto com ele: raiva. Uma raiva fria e calculista que nunca tinha sentido antes, e junto com a raiva, uma determinação feroz. Eu não teria o mesmo destino da minha mãe. Eu não morreria naquele porão, mas estava algemada a um cano, com o tornozelo inchado da última lição, numa casa isolada nos arredores de uma cidade onde ninguém questionava o pobre viúvo. Como escaparia? Ouvi passos na parte de cima da casa. Papai tinha voltado. Rapidamente, escondi o diário debaixo da minha saia e sequei as lágrimas com a manga da blusa. Fechei os olhos e fingi estar dormindo, algo que tinha aprendido a fazer muito bem ao longo dos anos. Os degraus da escada rangeram com o peso dele. O cheiro de cachaça chegou antes mesmo que ele acendesse a luz fraca do porão. Já aprendeu sua lição por hoje, menina? A voz dele estava arrastada pela bebida. Isso podia ser bom ou muito, muito ruim, dependendo do humor dele. Sim, papai, respondi com a voz mais submissa que consegui. Ele me encarou por um tempo que pareceu uma eternidade, balançando levemente, os olhos semicerrados me avaliando. Finalmente, tirou a chave das algemas do bolso e me libertou. Suba e prepare algo para eu comer. E não me faça arrepender de ter sido bom com você hoje. Arrastei-me escada acima, escondendo a dor a cada degrau, o diário da minha mãe firmemente preso entre o cós da saia e minha pele. Aquele livro agora era minha única esperança, minha única arma. Nos dias que se seguiram, vivi num estado de alerta constante. De dia, continuava a mesma menina submissa e calada que meu pai esperava. Ia para a escola, voltava direto para casa, fazia minhas tarefas sem reclamar. Mas à noite, quando ele adormecia no sofá depois das garrafas de cachaça, eu planejava. Primeiro, encontrei um novo esconderijo para o diário da minha mãe. Uma tábua solta embaixo da minha cama, onde já guardava meu próprio diário. Ali, os 2 livros ficaram juntos, o dela contando o passado trágico, o meu registrando o presente angustiante e os planos para um futuro incerto. Durvalina percebeu a mudança em mim, mesmo que eu tentasse esconder. Você está diferente, ela comentou baixinho durante a aula. Seus olhos parecem os de alguém mais velho. Não contei tudo para ela, é claro, mas deixei escapar algumas frases. O suficiente para que ela entendesse a gravidade da situação. Se algum dia eu não aparecer na escola por mais de 2 dias, procure a professora Genoveva, falei, tentando parecer casual. Diga a ela para ir até minha casa com alguém da delegacia. Os olhos de Durvalina se arregalaram, mas ela apenas assentiu, sem fazer perguntas. Era isso que mais admirava nela. Sabia quando não perguntar. Em casa,
As lições continuaram. Mas agora que eu sabia a verdade, cada palavra do meu pai tinha um significado diferente. Quando ele dizia sua mãe era fraca, não aguentou, eu entendia o que realmente queria dizer. Quando ameaçava que eu acabaria como ela se não aprendesse a obedecer, não era uma advertência. Era uma confissão. A pior lição aconteceu um mês depois de eu encontrar o diário. Foi num sábado à noite, depois que ele voltou do bar mais embriagado que o normal. Tinha perdido dinheiro no jogo de cartas e, como sempre, precisava descontar em alguém. Encontrou uma desculpa qualquer, acho que foi uma camisa mal passada, e me arrastou para o porão. Dessa vez, a disciplina foi tão severa que achei que não sobreviveria. Entre os golpes, ele falava coisas desconexas, misturando meu nome com o da minha mãe, como se não soubesse mais quem estava punindo. Você pensou que podia me deixar, Celestina? Pensou que ia fugir com a menina? Ninguém me deixa, ninguém. Quando finalmente parou, caí no chão frio do porão, semiconsciente. Ele me deixou lá, sem nem mesmo se dar ao trabalho de me algemar dessa vez. Talvez achasse que eu não teria forças para subir as escadas, e quase não tive. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. A voz da minha mãe, através daquelas páginas do diário, me dava uma força que não sabia que possuía. Arrastei-me para o canto onde ficava o tijolo solto, agora meu esconderijo particular, e puxei de lá um pequeno espelho quebrado que tinha guardado dias antes. No reflexo trêmulo, vi meu rosto, inchado, com um corte no supercílio e o lábio partido. Mas o que mais me assustou foram meus olhos. Pareciam os olhos da minha mãe na última foto que tínhamos dela. Os olhos de alguém que sabia que precisava fugir ou morrer tentando. Foi naquela noite, deitada no chão daquele porão que tinha sido testemunha de tanto sofrimento, que tomei minha decisão. Não tentaria fugir como minha mãe. Isso tinha custado a vida dela. Eu enfrentaria o monstro. E usaria a única arma que tinha: a verdade. 3 dias depois daquela noite terrível no porão, ainda com marcas roxas pelo corpo e dores que me faziam segurar a respiração ao menor movimento, tomei a decisão que mudaria tudo. Era uma terça-feira. Me lembro bem porque tinha prova de matemática na escola. Fui para a aula como sempre, mantendo aquela máscara de normalidade que aprendi a usar tão bem. Ninguém questionava muito. Algumas meninas cochichavam quando eu passava. Os professores às vezes lançavam olhares preocupados, mas logo desviavam. Em Tangará, nos anos 60, o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Durante o intervalo, encontrei Durvalina atrás do prédio da escola, nosso lugar secreto onde compartilhávamos histórias e sonhos. Daquela vez, porém, não havia sonhos para compartilhar. Preciso que você guarde isso, disse, entregando a ela um envelope fechado. Dentro estava uma carta detalhada sobre tudo o que acontecia na minha casa, junto com a localização exata de onde tinha escondido os 2 diários, o meu e o da minha mãe. Se algo acontecer comigo, entregue para a professora Genoveva, só para ela, entendeu? Durvalina pegou o envelope com mãos trêmulas. O que você vai fazer, Lalá? Era a única que me chamava assim. Um apelido carinhoso que soava estranho naquele momento, carregado de medo. Vou acabar com isso, respondi, com uma calma que não sentia de verdade. De um jeito ou de outro. Voltei para casa depois da aula com um peso no estômago que nada tinha a ver com fome. Papai não estava, provavelmente na serraria ou já no bar. Aproveitei para pegar os diários do esconderijo e colocá-los debaixo do colchão, mais acessíveis para o que estava por vir. Preparei o jantar como sempre, arroz, feijão e um pedaço de carne seca refogada com mandioca. O cheiro encheu a cozinha pequena, mas meu estômago estava tão fechado que a ideia de comer qualquer coisa me dava náuseas. Coloquei a mesa, arrumei tudo como ele gostava e esperei. O rangido da porteira anunciou sua chegada pouco depois do sol se pôr. Reconheci pelo barulho dos passos que ele já tinha passado no bar depois do trabalho. Não estava completamente bêbado, o que era pior. Naquele estado intermediário, ele ficava mais atento, mais cruel. Que cheiro bom, disse ao entrar,
jogando o chapéu sobre a cadeira. Seus olhos me examinaram rapidamente, procurando algo para criticar. Pelo menos uma coisa você sabe fazer direito. Sentamos à mesa em silêncio. Ele comia com gosto, enquanto eu apenas empurrava a comida de um lado para o outro do prato. Minha garganta parecia fechada por um nó invisível. Não vai comer? Perguntou, entre uma garfada e outra. Desperdício de comida é falta de respeito. Não estou com fome, respondi baixinho. Ele largou o garfo com força sobre o prato, fazendo um barulho que me fez encolher por reflexo. Não está com fome? Tem ideia de quanto custa colocar comida nessa mesa? Acha que dinheiro cai do céu? Era sempre assim que começava. Uma pequena fagulha que ele alimentava até virar um incêndio incontrolável. Normalmente, eu me desculparia, comeria forçado, faria qualquer coisa para apaziguá-lo. Mas naquela noite, algo tinha mudado dentro de mim. Encontrei o diário dela, disse, as palavras saindo quase sem minha permissão. O tempo pareceu congelar. Ele ficou imóvel, o garfo a meio caminho da boca, os olhos fixos em mim como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, tinha mesmo. Do que você está falando, menina? A voz dele saiu diferente, mais aguda, quase irreconhecível. O diário da minha mãe, continuei, sentindo um tremor nas mãos que tentei esconder debaixo da mesa. Aquele que ela escreveu até o último dia. Até a hora em que você a arrastou para o porão. Ele largou o garfo, que caiu com um tinido metálico no prato. Seu rosto passou por várias expressões em segundos: surpresa, medo, raiva, até se fixar numa máscara dura que eu conhecia bem demais. Você não sabe do que está falando, disse, levantando-se lentamente da cadeira. Sua mãe morreu de tétano. Todo mundo sabe disso. Também me levantei, recuando alguns passos em direção ao meu quarto. Não era uma retirada, era estratégia. Ela escreveu tudo, pai. Como você a tratava, como ela tentou fugir comigo para Cáceres, como você a encontrou arrumando as coisas naquele dia de chuva. Ele avançou em minha direção, o rosto contorcido numa fúria que fez meu sangue gelar. Onde está esse diário? Me dê isso agora. Corri para o quarto, com ele nos meus calcanhares. Puxei o diário de minha mãe debaixo do colchão e o segurei contra o peito. Está tudo aqui, disse, a voz tremendo, mas determinada. Tudo o que você fez com ela. Tudo o que vem fazendo comigo. Me dê isso. Ele avançou, tentando arrancar o caderno das minhas mãos, mas eu me esquivei. Se fizer isso, todo mundo vai saber. Gritei com uma coragem que não sabia possuir. Fiz cópias das partes importantes. Estão guardadas em lugar seguro. Se alguma coisa acontecer comigo, a professora Genoveva vai recebê-las, junto com uma carta minha contando tudo. Era parcialmente verdade. Não tinha feito cópias, mas a carta com Durvalina continha detalhes suficientes, e os diários estavam mencionados nela. Ele parou, ofegante, os olhos injetados percorrendo meu rosto em busca de algum sinal de blefe. Você está mentindo, disse, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Quer arriscar? A cidade inteira vai saber o que acontece neste porão, o que aconteceu com minha mãe. O delegado Osvaldo é amigo do diretor da escola, sabia? Ele vai adorar saber a verdade sobre o pobre viúvo de Tangará. A menção ao delegado fez seu rosto empalidecer. Mesmo numa cidade pequena, onde os assuntos de família eram frequentemente ignorados, um assassinato era outra história. Sua mãe era fraca, ele disse, a voz agora um sibilo carregado de ódio. Não aguentou a pressão. Eu apenas disciplinei ela como fazia com você. Foi um acidente. Você a matou, respondi, surpresa com a firmeza na minha voz. E vem me torturando desde então, no mesmo lugar onde ela morreu. Houve um momento de silêncio tenso, onde apenas nossas respirações pesadas preenchiam o quarto pequeno. Então, algo inesperado aconteceu. Meu pai, aquele homem que sempre me pareceu um gigante aterrador, desmoronou. Não fisicamente. Continuou de pé, imponente como sempre. Mas algo em seus olhos mudou, como uma luz que se apaga. Você não entende, murmurou,
passando a mão pelos cabelos já ralos. Ela ia me deixar. Ia levar você. O que os homens da serraria iriam dizer? O que todos iam falar pelas minhas costas? Lá vai o Argemiro, o homem que a mulher abandonou. Naquele instante, vi meu pai como realmente era. Não um monstro invencível, mas um homem patético, fraco, consumido pelo próprio ego e orgulho ferido. Um homem que preferia matar a mulher a ser abandonado por ela. Vou embora daqui, declarei, ainda apertando o diário contra o peito como um escudo. Vou para a casa da tia Josefa. Se tentar me impedir, se vier atrás de mim, juro que entrego esses diários ao delegado. Ele me encarou longamente, os olhos agora vazios de qualquer emoção que eu pudesse reconhecer. Finalmente, deu meia volta e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Ouvi seus passos pesados atravessando a sala, a porta da frente batendo, e então, o silêncio. Fiquei parada ali, tremendo da cabeça aos pés, sem acreditar no que acabara de acontecer. Tinha enfrentado meu algoz, tinha olhado no rosto do homem que matou minha mãe e o feito recuar, mas sabia que não estava segura. Não ainda. Rapidamente, peguei uma trouxa de roupa e coloquei o mínimo necessário. 2 mudas de roupa, o diário da minha mãe, meu próprio diário e a boneca Joaninha, companheira silenciosa de tantas noites de terror. Coloquei tudo numa sacola de pano e saí pelos fundos da casa, correndo pela estradinha de terra em direção à cidade. Era uma noite de lua cheia, o que facilitava enxergar o caminho. Mesmo assim, tropecei várias vezes, o medo me fazendo olhar constantemente para trás. Cada sombra parecia ser meu pai vindo me buscar, cada ruído da mata me fazia congelar de pavor. Cheguei à casa da tia Josefa perto da meia-noite, encharcada de suor, os pés sangrando pelos cortes nas pedras do caminho. Bati à porta com toda a força que tinha, rezando para que ela estivesse em casa e não na casa da comadre onde às vezes dormia. A luz de um lampião se acendeu lá dentro. Ouvi passos e então a voz dela, assustada. Quem está aí a essa hora? Sou eu, tia, Eulália. A porta se abriu, revelando o rosto sonolento e preocupado da minha tia. Menina de Deus, o que aconteceu? Caí em seus braços, soluçando, sem conseguir formar palavras coerentes. Ela me puxou para dentro, trancou a porta e me sentou numa cadeira na cozinha pequena, mas acolhedora. Ele... Tentei dizer entre soluços. Shh, respira primeiro, disse ela, colocando uma caneca de água fresca nas minhas mãos. Beba, acalme-se. Bebi a água em grandes goles, sentindo a garganta arranhar pela secura e pelo choro. Quando finalmente consegui me acalmar um pouco, coloquei o diário da minha mãe sobre a mesa. Encontrei isso, disse simplesmente. Tia Josefa olhou para o caderno gasto, reconhecimento imediato em seus olhos. Onde? No porão, escondido atrás de um tijolo solto. Ela pegou o diário com mãos trêmulas, abrindo-o e reconhecendo a letra da irmã. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado enquanto lia as primeiras páginas. Eu sempre soube, murmurou, mais para si mesma que para mim. Sabia que não podia ter sido apenas um acidente. Sua mãe tinha tanto medo dele. No dia que ela morreu, ela tinha me pedido para encontrá-la no ponto de ônibus. Quando não apareceu, fui até sua casa, mas seu pai disse que ela tinha se machucado, que o médico já estava lá. Nunca me deixou vê-la direito no velório. O caixão estava fechado. Suas palavras confirmavam tudo. O último plano de fuga da minha mãe, o encontro marcado com tia Josefa, o caixão fechado para esconder as verdadeiras causas da morte. Ele a matou, disse, sentindo um peso imenso ao pronunciar aquelas palavras em voz alta. E agora, quando confrontei ele com o diário, ameacei contar para todos. Ele o quê, minha filha? Tia Josefa segurou minhas mãos, seus olhos ansiosos, fixos nos meus. Ele não negou. Disse que foi um acidente, que estava apenas a disciplinando como faz comigo. E depois saiu. Foi embora de casa.
Minha tia me abraçou forte, o cheiro familiar de seu sabonete caseiro de arruda me trazendo um conforto que não sentia há anos. Você não volta mais para aquela casa, declarou com uma firmeza surpreendente para uma mulher sempre tão doce e calma. Nunca mais. Amanhã mesmo vamos à delegacia com esse diário. Naquela noite, dormi no quartinho dos fundos da casa da tia Josefa, a Joaninha abraçada contra o peito, o corpo dolorido, mas a alma, pela primeira vez em muitos anos, sentindo uma leve brisa de liberdade. Não era o fim da minha provação, longe disso, mas era o começo do fim. Mal sabia eu que meu pai, naquele exato momento, estava sentado na mesa da cozinha da nossa casa, uma garrafa de cachaça pela metade à sua frente, escrevendo algo num papel amarelado. Uma carta que seria encontrada ao seu lado na manhã seguinte, quando o capataz da serraria, preocupado com sua ausência no trabalho, fosse até nossa casa e o encontrasse frio e imóvel, com o revólver velho ainda na mão e um buraco escuro na têmpora direita. O porão finalmente tinha reclamado sua última vítima. Quase não consegui dormir naquela noite na casa da tia Josefa. Mesmo com a porta trancada e a cadeira encostada na maçaneta, hábito que carreguei por décadas depois, cada rangido da madeira me fazia sentar na cama, coração disparado. Já perto do amanhecer, finalmente adormeci, exausta de tanto chorar. O barulho na porta me acordou num sobressalto. Meu primeiro pensamento foi que papai tinha vindo me buscar. Encolhi-me contra a parede, abraçando a Joaninha com força, quando ouvi a voz da tia Josefa entrecortada pelo choro. Eulália, minha filha. Aconteceu uma coisa. Abri a porta para encontrar minha tia com olhos inchados, ao lado do delegado Osvaldo. O homem grandalhão que sempre me meteu medo parecia menor naquela manhã, chapéu nas mãos, olhos baixos. Menina, ele começou pigarreando. Seu pai foi encontrado hoje cedo. Ele se fez mal. O mundo pareceu desacelerar. As palavras chegavam como através de água. Morto? Foi tudo que consegui perguntar. O delegado assentiu, desviando o olhar. Deixou uma carta. Confessou tudo. Não chorei. Não senti alívio nem tristeza. Senti nada. Um vazio enorme como o céu acima de Tangará. Enquanto tia Josefa soluçava, murmurando orações pela alma do cunhado, a mesma alma que havia mandado sua irmã para o túmulo, eu apenas me sentei na cadeira da cozinha, o diário da minha mãe ainda apertado contra o peito. Os dias seguintes passaram como um borrão. O enterro foi rápido e poucos compareceram. A cidade inteira já comentava sobre a carta-confissão, sobre o diário, sobre os anos de abuso que sofri. Os mesmos vizinhos que fingiam não ver os hematomas, agora sussurravam ao me ver passar. Coitadinha! Esse murmúrio de falsa compaixão me doía mais que qualquer cinta. Uma semana depois do enterro, o advogado Maurício Peixoto, único da cidade, nos chamou para discutir o que chamou de espólio, palavra que aprendi naquele dia. A casa, o terreno, os poucos pertences do meu pai, tudo ficaria comigo, sua única herdeira. Mas eu não queria nada daquilo. Cada tábua daquela casa guardava um grito, cada canto um terror. Venda tudo, disse para o espanto do advogado. Quero o dinheiro para ir embora daqui. Tia Josefa me olhou assustada. Mas menina, você só tem 14 anos, não pode sair por aí sozinha. Foi quando Durvalina entrou na conversa. Ela tinha vindo me visitar todos os dias desde o acontecido, trazendo seus livros para me distrair, sentando-se ao meu lado em silêncio quando as palavras faltavam. Minha tia Hortência mora em Curitiba, ela disse. Ela é professora numa escola para moças. Talvez possam aceitar a Eulália lá. Aquilo foi o primeiro raio de esperança em dias tão escuros. Curitiba. A cidade grande que sempre pareceu tão distante e inalcançável. Um lugar onde ninguém conhecia minha história, onde eu poderia ser apenas Eulália, não a filha do assassino ou a menina do porão. Tia Josefa resistiu no início. Você pode ficar comigo, Lalá. Não precisa ir embora. Mas eu precisava.
Precisava de ar novo, de ruas sem memórias, de um céu que não tivesse testemunhado meu sofrimento. Preciso ir, tia. Não consigo respirar nessa cidade. A venda da casa e dos bens foi mais rápida do que esperávamos. Um comerciante de Sinop que queria expandir seus negócios comprou tudo sem regatear, provavelmente pelo desconforto de negociar com uma órfã. O dinheiro não era muito, mas suficiente para a passagem e alguns meses na capital paranaense. Na véspera da minha partida, voltei uma última vez àquela casa. Tia Josefa não entendeu por que eu queria voltar, mas não me impediu. Só não demore, o ônibus sai cedo amanhã. Caminhei sozinha pela estrada de terra. O sol se punha tingindo o céu de vermelho sangue quando cheguei ao portão de madeira gasta. A casa parecia menor, de alguma forma, menos ameaçadora. Entrei sem acender as luzes. Não precisava delas para encontrar meu caminho. Fui direto ao porão. Cada degrau rangendo sob meus pés fez meu coração acelerar, com memórias de terror. Acendi o velho lampião que ainda estava pendurado no gancho. As sombras dançaram nas paredes úmidas como fantasmas familiares. Ali, no canto onde o tijolo solto havia revelado o diário da minha mãe, ajoelhei-me e toquei a terra batida. Mãe, sussurrei para o silêncio, estou indo embora. Vou viver a vida que você sonhou para mim. Juro que nunca vou deixar ninguém me diminuir de novo. Tirei da sacola que trazia comigo uma pequena caixa de fósforos. Com cuidado, risquei um e observei a pequena chama tremeluzir. Seria tão fácil deixar cair ali, naquele chão de madeira velha. Tão fácil ver tudo virar cinzas. Mas não. A morte do meu pai já havia encerrado um ciclo. Iniciar outro com destruição não traria paz. Apaguei o fósforo, guardei a caixinha no bolso e subi as escadas. No quarto que foi meu por tantos anos, deixei apenas uma coisa. A boneca Joaninha, sentada sobre o colchão nu. Minha testemunha silenciosa ficaria para trás, guardando naquelas paredes as histórias que eu levaria comigo. Na manhã seguinte, sob um céu lavado pelo temporal da madrugada, subi no ônibus com uma pequena mala de roupas, os 2 diários escondidos no fundo e um envelope com o dinheiro da venda costurado no forro do casaco. Ideia da tia Josefa, sempre prática. Cidade grande tem muito malandro, menina. Durvalina e sua mãe me acompanharam até a rodoviária. Dona Edith, que nunca tinha sido muito próxima, me abraçou com força surpreendente. Escreva quando chegar, pediu, enxugando uma lágrima. Deixe a gente saber que está bem. Durvalina, minha única amiga, me entregou um pacote embrulhado em papel pardo. Só abra quando estiver na estrada, disse com a voz embargada. Nos abraçamos longamente, sem palavras. Nunca precisamos muito delas. Tia Josefa chorou copiosamente, alternando entre conselhos práticos e bendições. Tenha cuidado com homens, alertou, ajeitando meu cabelo pela 10ª vez. E nunca durma sem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quando o ônibus finalmente partiu, fiquei olhando pela janela, até as 3 figuras se tornarem apenas pontos na distância. Tangará da Serra ficava para trás, com seus segredos, dores e cicatrizes. À minha frente, um mundo desconhecido e aterrorizante, mas meu para explorar. Só então abri o pacote de Durvalina. Era um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade e um bilhete. Para quando as palavras suas faltarem, use-as dele. Um dia você escreverá suas próprias. Sua amiga para sempre, Durva. Chorei então, pela primeira vez desde a morte do meu pai. Não por ele, não pelo passado, mas pelas possibilidades que se abriam à minha frente, como o horizonte sem fim, pela janela do ônibus. A viagem para Curitiba foi longa e exaustiva. 3 dias de estradas esburacadas, paradas em rodoviárias empoeiradas, noites mal dormidas em bancos desconfortáveis durante as baldeações. Mas cada quilômetro me afastava do porão, das algemas, dos gritos noturnos. Cada solavanco do ônibus sacudia para longe um pouco do medo que carregava em meus ombros de menina. Quando finalmente cheguei à capital paranaense, em março de 1962, o choque foi imenso.
Nunca tinha visto tantos prédios, tantos carros, tantas pessoas apressadas. O barulho era ensurdecedor para alguém acostumada ao silêncio opressivo de Tangará. Perdi-me 2 vezes antes de encontrar o endereço da tia de Durvalina, anotado num papel amassado no bolso. Dona Hortência não se parecia em nada com a sobrinha. Era uma mulher alta, magra, de expressão severa e postura impecável. Mas seus olhos tinham a mesma bondade quando me recebeu na porta do pequeno apartamento no centro da cidade. "Então você é a Eulália", disse, examinando-me da cabeça aos pés. Durvalina me contou sua história. Parte dela, pelo menos. Seu olhar pousou nos hematomas já amarelados nos meus braços, visíveis apesar do casaco. "Bem-vinda à sua nova vida, menina." E foi assim que comecei de novo. Dona Hortência conseguiu me matricular no Colégio Nossa Senhora das Graças, onde ela dava aulas de literatura. Não como aluna interna, o colégio era para moças de famílias abastadas, mas em regime especial, como caso social, termo que só entendi anos depois. Aluguei um quartinho na pensão de Dona Genoveva, uma senhora açoriana que tratava todas as hóspedes como filhas. "Menina tão novinha sozinha no mundo", ela repetia enquanto me servia mais uma concha de sopa. "Tem que comer para ficar forte." O dinheiro da venda da casa durou pouco mais de 6 meses. Logo precisei encontrar trabalho. Comecei lavando pratos numa confeitaria perto da escola, depois das aulas. A dona, Selma, uma descendente de italianos de voz alta e coração maior ainda, logo percebeu meu interesse pelos livros de receitas. "Você quer aprender a fazer doces, menina?" perguntou um dia, enquanto eu secava as formas, olhando fascinada para os bolos que saíam do forno. "Posso te ensinar se quiser." Foi minha primeira oportunidade real de escolha. De fazer algo porque eu queria, não por medo ou obrigação. "Quero sim, dona Selma. Muito." Aos 16 anos, já fazia os melhores brigadeiros da confeitaria. Aos 17, tinha minha própria vitrine de doces. O dinheiro não era muito, mas permitia pagar a pensão e guardar um pouco. Nas horas vagas, continuava estudando vorazmente. Dona Hortência, vendo minha sede por conhecimento, me emprestava livros que jamais teria acesso de outra forma. Foi ela também quem me incentivou a prestar o vestibular para a Faculdade de Letras. "Você tem talento com as palavras, Eulália. Não desperdice isso." Em 1966, aos 19 anos, entrei na Universidade Federal do Paraná, a primeira de minha família a pisar numa instituição de ensino superior. Trabalhava de dia na confeitaria, estudava à noite, dormia poucas horas. Mas cada página virada, cada nota boa, cada elogio dos professores era uma vitória contra o fantasma do meu pai, que ainda às vezes me visitava em pesadelos. Foi na faculdade que conheci Hélio. Ele era professor assistente de literatura brasileira, apenas 8 anos mais velho que eu, mas com uma sabedoria nos olhos que me cativou desde o primeiro dia. Diferente dos outros homens, ele nunca tentou me impressionar. Conversava comigo sobre livros, poemas, ideias, como se eu fosse igual a ele, algo que nunca tinha experimentado. Nosso primeiro encontro foi num café perto da universidade para discutir um trabalho sobre Machado de Assis. Conversamos até o lugar fechar. Quando me acompanhou até o ponto de ônibus, não tentou me tocar, não invadiu meu espaço, apenas perguntou: "Podemos continuar essa conversa outro dia?" Continuamos por meses. Encontros em cafés, caminhadas pelo centro histórico, tardes inteiras na biblioteca. Ele sempre respeitoso, paciente, atento aos meus limites invisíveis. Eu, desconfiada, esperando a máscara cair, o monstro aparecer como aconteceu com meu pai. Numa noite de inverno particularmente fria, depois de me acompanhar até a pensão, Hélio segurou minha mão pela primeira vez. Um toque tão leve que quase não senti através das luvas de lã. "Eulália", disse com aquela voz calma que me acalmava por dentro, "acho que estou me apaixonando por você." Congelei. O medo, aquele velho conhecido, subiu por minha espinha. Puxei minha mão, recuei um passo. "Você não me conhece de verdade", respondi, a voz trêmula.
Então me deixe conhecer, ele pediu sem avançar, respeitando minha distância. Seu passado, seus medos, seus sonhos, tudo. Naquela noite, na cozinha silenciosa da pensão, enquanto todos dormiam, contei a ele. Tudo. O porão, as lições, o diário da minha mãe, a morte do meu pai. Mostrei-lhe as cicatrizes, não apenas as visíveis nos pulsos, onde as algemas mordiam, mas as invisíveis, as que carregava na alma. Hélio chorou. Não de pena, mas de raiva, de indignação pelo que vivi. Quando terminei, ele não tentou me abraçar, não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas disse: "Obrigado por confiar em mim com sua história. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Nos casamos em 1968. Foi uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço na confeitaria onde eu ainda trabalhava. Tia Josefa veio de Tangará, envelhecida, mas com os mesmos olhos bondosos. Durvalina estava lá com o noivo, um rapaz de Cuiabá que conhecera na faculdade. Dona Hortência, orgulhosa como se eu fosse sua filha. Dona Genoveva, chorando mais que todos. Dona Selma comandando a cozinha, garantindo que tudo saísse perfeito. Nosso apartamento era pequeno, mas cheio de livros e luz natural. Nos primeiros meses, acordava sobressaltada no meio da noite, confusa por estar num lugar seguro, assustada com a presença de alguém ao meu lado. Hélio nunca reclamou. Apenas acendia o abajur, me oferecia água, esperava pacientemente a tempestade dentro de mim passar. Em 1970, formei-me em letras e comecei a dar aulas num colégio estadual. No ano seguinte, iniciei um mestrado em literatura brasileira. Em 1972, algo que jamais imaginei possível. Descobri que estava grávida. O medo foi imediato e avassalador. Que tipo de mãe eu seria, com todas as minhas cicatrizes? Como poderia proteger uma criança quando não pude proteger a mim mesma? Hélio segurou minhas mãos trêmulas naquela noite em que contei a novidade, o teste positivo ainda sobre a mesa da cozinha. "Eulália", disse ele, com aquela certeza tranquila que sempre me ancorava. "Você vai ser uma mãe extraordinária exatamente porque sabe o que é crescer sem amor. Você nunca, jamais, repetirá os erros do seu pai." Nosso filho Vinícius nasceu numa madrugada chuvosa de março de 1973. Quando o colocaram em meus braços, tão pequeno, tão frágil, fiz um juramento silencioso. "Você nunca conhecerá o medo que conheci. Nunca." Naquele mesmo ano, o fantasma do meu passado bateu à porta uma última vez. Uma carta de Tangará, do novo delegado, informava que durante uma reforma na minha antiga casa haviam encontrado ossos humanos enterrados no porão, sob o assoalho. Ossos de mulher adulta. O corpo da minha mãe, escondido todos aqueles anos debaixo dos meus pés, enquanto meu pai gritava que ela havia sido enterrada no cemitério municipal. Mais uma mentira desmascarada. Mais um horror revelado. Desmoronei nos braços de Hélio, chorando todas as lágrimas que havia guardado. Não voltei para o enterro oficial. Não conseguiria pisar naquela cidade novamente. Tia Josefa cuidou de tudo e, finalmente, minha mãe recebeu as honras fúnebres que merecia. E eu, com meu bebê nos braços e meu marido ao meu lado, fiz meu próprio ritual de despedida em Curitiba. Acendi uma vela, li algumas páginas do diário dela e, finalmente, a deixei ir. A vida seguiu. Tivemos mais 2 filhos, Helena, em 1975, e Eduardo, em 1978. Comprei minha própria confeitaria, especializando-me em doces finos para eventos. Hélio tornou-se professor titular de literatura. Construímos uma vida que, nos meus momentos mais desesperados no porão de Tangará, jamais acreditei ser possível. A dor nunca desapareceu completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas aprendi a conviver com as cicatrizes, a honrá-las como parte da minha história de sobrevivência. E quando o peso das memórias ficava grande demais, comecei a escrever. Primeiro, apenas para mim,
em cadernos que guardava na gaveta da escrivaninha. Depois, incentivada por Hélio, histórias ficcionais que, de alguma forma, sempre refletiam fragmentos da minha própria jornada. Até que, aos 50 anos, publiquei meu primeiro livro, um romance sobre uma menina que encontra a liberdade através das palavras. O diário da minha mãe permaneceu comigo, guardado numa pequena caixa de cedro que Hélio me deu de presente em nosso 10º aniversário de casamento. Não o lia com frequência. Algumas páginas eram dolorosas demais. Mas sua presença era um lembrete constante da verdade que me salvou, da coragem que minha mãe teve e que de alguma forma passou para mim. Em 1997, quando Vinícius me deu meu primeiro neto, Arthur, algo se curou definitivamente dentro de mim. Segurando aquele bebê, vendo meu filho ser o pai amoroso que nunca tive, senti que o ciclo de dor havia sido finalmente quebrado. Naquela noite, chorei nos braços de Hélio, não de tristeza, mas de gratidão profunda pela vida que havíamos construído juntos, pela família que crescia em amor, não em medo. Hoje, sentada nesta cadeira de balanço em meu escritório em Piracanjuba, olhando pela janela os ipês amarelos floridos no quintal, às vezes me pergunto se aquela menina assustada do porão conseguiria imaginar a mulher que me tornei. Cheguei a esta cidadezinha goiana há quase 10 anos, em 2016. Foi depois que Hélio partiu, levado por um infarto fulminante enquanto dormia. 48 anos juntos, uma vida inteira compartilhada, e num sopro ele se foi. Sem despedidas, sem últimas palavras. Apenas o silêncio de uma manhã de domingo e o lado vazio da cama. O luto foi um abismo diferente de tudo que já tinha enfrentado. A dor do porão era aguda, cortante como vidro quebrado. A ausência de Hélio era um vazio infinito, uma falta constante que tornava o ar rarefeito demais para respirar. Nosso apartamento em Curitiba, antes tão acolhedor, tornou-se um museu de memórias que me sufocavam. Foi minha filha Helena quem sugeriu a mudança. Ela tinha se casado com um médico que recebeu proposta para dirigir o pequeno hospital de Piracanjuba. "Vem com a gente, mãe", insistiu. Um lugar novo, uma chance de recomeçar. Recomeçar aos 68 anos parecia loucura. Mas quando já se sobreviveu ao que sobrevivi, quando já se enfrentou o próprio inferno e saiu dele para contar a história, talvez a loucura seja apenas mais um passo na jornada. Vendi o apartamento e a confeitaria em Curitiba. Comprei esta casa de varanda ampla e jardim generoso, a 10 minutos de carro da casa de Helena. Trouxe apenas o essencial: meus livros, algumas lembranças e a caixinha de cedro com o diário da minha mãe. No início, o silêncio desta casa me assustava. Depois de décadas na agitação de Curitiba, o ritmo lento de Piracanjuba parecia quase irreal. As noites eram escuras demais, as manhãs quietas demais. Passei semanas apenas existindo, movendo-me pela casa como um fantasma, indo à casa de Helena para o almoço de domingo, vendo os netos crescerem, sem realmente participar da vida. Foi Arthur, meu neto mais velho, agora um homem de 28 anos, professor de história, quem me trouxe de volta. Numa de suas visitas, trouxe uma caixa empoeirada que encontrou no sótão da casa dos pais. "Vó, achei seus manuscritos antigos", disse, colocando-a sobre a mesa da cozinha. "Por que parou de escrever depois do 3º livro?" Olhei para aqueles cadernos amarelados, rascunhos do que poderia ter sido, histórias inacabadas. "A vida aconteceu, filho", respondi, passando a mão sobre as capas. Depois que seu avô ficou doente, não encontrei mais as palavras. Arthur me encarou com aqueles olhos que tanto lembram os de Hélio, a mesma curiosidade, a mesma gentileza. Talvez seja a hora de encontrá-las novamente. Naquela noite, depois que ele partiu, fiquei sentada na varanda, olhando as estrelas, tão brilhantes aqui longe das luzes da cidade grande. Pensei em tudo que vivi, nas histórias que carregava dentro de mim, não apenas a minha, mas a da minha mãe, de tia Josefa, de Durvalina, de todas as mulheres que cruzaram meu caminho e me ajudaram a sobreviver.
Na manhã seguinte, comprei um caderno novo. Sentei-me nesta mesma escrivaninha onde estou agora e comecei a escrever. Não ficção desta vez, mas memórias. A verdade crua e brutal da menina do porão. As palavras vieram como uma enxurrada. Um rio represado por décadas finalmente rompendo o dique. Escrevi por dias, por semanas. Dormia poucas horas e voltava ao caderno, como se tivesse medo que as memórias escapassem se não as capturasse rapidamente. Quando terminei o primeiro rascunho, mostrei apenas para Helena. Ela leu em 2 dias, chorando tanto que seus olhos ficaram inchados. "Mãe", disse ela, segurando minhas mãos, "isso precisa ser publicado. Outras pessoas precisam ler essa história." O processo foi assustador. Expor minha dor mais profunda, revelar segredos guardados por décadas, sentir-me novamente vulnerável. Mas algo tinha mudado em mim. A menina aterrorizada tinha se transformado numa mulher de 70 anos que já não tinha nada a temer. O Diário do Porão foi publicado no ano seguinte, 2019, por uma pequena editora de Goiânia. Não esperava muito. Afinal, quem se interessaria pela história de uma velha sobre traumas de infância? Mas o livro tocou as pessoas de uma forma que nunca imaginei. Cartas começaram a chegar, e-mails, mensagens nas redes sociais que meus netos administram para mim. Mulheres de todas as idades compartilhando suas próprias histórias de abuso, de silêncio, de sobrevivência. Homens agradecendo por ajudá-los a entender mães, irmãs, esposas que carregavam feridas invisíveis. "Sua coragem me deu coragem", escreveu uma jovem de 19 anos de uma cidadezinha do Mato Grosso que nem aparece nos mapas. "Se você sobreviveu àquele porão, eu posso sobreviver ao meu." Foi quando entendi que minha história não era apenas minha. Era uma luz para outros que ainda vagavam em seus próprios porões metafóricos, presos por algemas invisíveis de medo, vergonha ou culpa. Publiquei mais 2 livros desde então. Meu editor Augusto, um jovem entusiasmado de óculos grossos, diz que estou criando um novo gênero: memórias de cura. Sou convidada para falar em escolas, em faculdades, até em delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nas primeiras vezes que falei em público, tremia tanto que precisava sentar. A voz falhava, as mãos suavam. Mas cada vez que contava minha história, ela perdia um pouco do poder sobre mim. Cada vez que alguém me agradecia com lágrimas nos olhos, sentia que o porão ficava mais distante, suas paredes desmoronando um pouco mais. Hoje, aos 78 anos, tenho uma rotina tranquila e gratificante. Acordo cedo, faço meu café e venho para este escritório, onde passo algumas horas escrevendo. Às vezes, são memórias para um novo livro. Às vezes, são respostas para leitores que me escrevem. Às vezes, são apenas reflexões para mim mesma. Às terças e quintas, dou aulas de literatura no Centro Comunitário de Piracanjuba. São turmas pequenas, principalmente de mulheres mais velhas, que, como eu, estão redescobrindo as palavras na maturidade. Ensinamos umas às outras. Elas me mostram ervas do cerrado que nunca conheci, receitas passadas por gerações. Eu mostro a elas o poder libertador da escrita. Nas tardes de domingo, a casa se enche de barulho. Helena vem com o marido Kleber e os filhos que ainda moram com eles, Júlia e Felipe, os caçulas. Arthur aparece com a esposa Bianca, grávida do meu primeiro bisneto. Vinícius e a família vêm de Goiânia quando podem. Eduardo, que mora em Portugal, visita 2 vezes por ano e fazemos videochamadas semanais. Preparamos almoços festivos na varanda, sob a sombra da mangueira que plantei quando me mudei. Rimos, discutimos política, falamos de livros, planejamos viagens. A mesa grande fica coberta de travessas e jarras de suco. As crianças correm pelo quintal, inventando brincadeiras que me fazem lembrar da infância que nunca tive, mas que pude dar aos meus filhos. Olho para todos eles, meus filhos, noras, genro, netos, e sinto uma gratidão que transborda. Este é meu verdadeiro triunfo contra o porão. Esta família construída com amor,
respeito e gentileza. 3 gerações que nunca conheceram o terror que conheci, que cresceram sabendo que são amados incondicionalmente. À noite, quando todos se vão e a casa volta ao silêncio, sento-me nesta varanda com uma xícara de chá. Às vezes, folheio o diário da minha mãe, não mais com dor, mas com uma espécie de reverência. Aquelas páginas manchadas não são mais apenas um registro de horror, mas um testemunho de resistência. Através delas, minha mãe me salvou, mesmo depois de morta. Através delas, encontrei não apenas a verdade, mas meu próprio caminho para a liberdade. As cicatrizes ainda estão aqui. Finas linhas brancas nos pulsos, onde as algemas cortavam, marcas invisíveis na alma que às vezes doem em noites de tempestade. Mas aprendi que cicatrizes não são apenas lembranças de dor. São provas de cura, mapas da jornada que percorremos. Durvalina ainda está na minha vida, mesmo à distância. Mora em São Paulo agora, viúva como eu. Falamos pelo telefone toda semana, rimos das mesmas piadas, compartilhamos as pequenas vitórias e derrotas da velhice. Nunca esqueci que foi ela quem me deu meu primeiro diário, quem plantou a semente da escrita que, décadas depois, se tornaria minha salvação. Tia Josefa se foi há muitos anos, mas seu espírito permanece comigo. Nas manhãs em que acordo com dores nas juntas, faço o chá de erva cidreira que ela me ensinou. Quando meus netos têm pesadelos, conto as histórias que ela me contava, sobre anjos da guarda que velam nosso sono. Às vezes, quando o vento sopra de um jeito específico nas folhas da mangueira, ouço a voz da minha mãe, não mais em gritos de desespero, mas em sussurros de orgulho. Você conseguiu, minha filha, parece dizer. Você quebrou a corrente. E sim, eu quebrei. O medo não me define mais. O porão não me possui mais. Sou Eulália Mendonça Ribeiro, escritora, mãe, avó, sobrevivente. Minha história começou nas sombras, mas continua na luz, e enquanto tiver fôlego, continuarei contando-a, não apenas pelo que foi, mas pelo que pode significar para outros que ainda lutam para encontrar sua própria voz no escuro. Meus queridos, estamos chegando ao final desta conversa, desta história que guardei por tanto tempo dentro de mim. Se você está assistindo até aqui, talvez tenha encontrado algo da sua própria história na minha. Talvez você também conheça as paredes de algum porão, real ou metafórico. Quero olhar diretamente para você que está do outro lado desta tela e dizer: você não está sozinho. Sua dor é real, sua luta é legítima e sua libertação é possível. Durante muito tempo, acreditei que era fraca por ter medo, por chorar no escuro, por tremer ao ouvir passos na escada. Hoje sei que sobreviver exige uma força que poucos compreendem. Se você está respirando, apesar de tudo, você já é um guerreiro. Se me permitem, gostaria de compartilhar algumas verdades que aprendi ao longo desta jornada. Sua história não determina seu destino. O porão pode ser parte do seu passado, mas não precisa ser parte do seu futuro. Você é muito mais que as piores coisas que aconteceram com você. A vergonha não é sua para carregar. Ela pertence aos que causaram a dor, não a quem a sofreu. Devolva este fardo, ele nunca foi seu. Busque ajuda, aceite mãos estendidas. Minha tia Josefa, Durvalina, Dona Hortência, não teria sobrevivido sem elas. Em algum lugar, existe alguém pronto para ouvir sua verdade sem julgamento. Sua voz é sua arma mais poderosa. Quando finalmente falei a verdade, as algemas invisíveis começaram a se quebrar. A escuridão teme mais a sua voz do que você teme a escuridão. Cada pequeno passo conta. Alguns dias, apenas levantar da cama é uma vitória. Celebre cada batalha vencida, por menor que pareça. O perdão não é obrigatório. Nunca perdoei meu pai pelo que fez a minha mãe, a mim. E está tudo bem. A cura não exige que você absolva quem destruiu partes de você. Você merece uma vida além da sobrevivência. Não apenas existir, mas viver plenamente, com alegria, amor, risos.
Isso também é resistência. Sua dor pode se transformar em propósito. Quando compartilhei minha história, descobri que ela poderia iluminar o caminho para outros. Suas cicatrizes podem se tornar mapas de esperança para quem ainda está perdido. Você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com o que resta, com cada amanhecer, com cada nova chance. Olho para trás hoje e vejo aquela menina assustada no porão, agarrada à sua boneca, tremendo no escuro. Queria poder abraçá-la e dizer: vai ficar tudo bem. Um dia você será livre. Um dia você será forte. Um dia você estará sentada numa varanda, cercada de amor, contando sua história não com vergonha, mas com orgulho por ter sobrevivido. Se você está vivendo seu próprio inferno agora, saiba que existe um depois. Existe um amanhã onde essa dor será apenas uma parte da sua história, não toda ela. Onde você respirará sem medo, onde sorrir não será um esforço, onde a vida terá cores novamente. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que há esperança além do porão. E se puder, deixe nos comentários a palavra liberdade, para que eu saiba que você chegou até aqui, que ouviu minha história até o fim. E lembre-se sempre, enquanto houver fôlego em seu peito, a possibilidade de recomeço. A última página da sua história ainda não foi escrita. E o diário, aquele que revela a verdade e abre caminhos para a libertação, está em suas próprias mãos. Do fundo do meu coração, obrigada por me ouvir, por testemunhar minha jornada. Por me lembrar que compartilhar nossa verdade é talvez o ato mais corajoso que podemos realizar nesta vida.